Tem algumas coisas em cima de algoritmos a gente utiliza com muita frequência mesmo. Uma dessas coisas são os laços de repetição. Em uma das lições anteriores dessa série, eu mostrei para vocês o laço for, certo? Então a gente pode pegar um for, abre parênteses, dentro do parênteses a gente coloca 3 configurações. Primeiro, a variável de controle, por exemplo, um i igual a 0. Depois, né, a nossa comparação, né, a nossa condição para a execução do nosso laço. Então, por exemplo, i menor que 10. E a terceira configuração, repare que eu separo ela por ponto e vírgula, é o modificador da nossa variável de controle. Então, por exemplo, i++ quer dizer incrementa 1 no i. Certo? E aí eu abro chaves para delimitar o escopo de repetição e tudo que eu colocar aqui dentro vai repetir, né, n vezes, sendo n definido por essas regras aqui de cima. Então, por exemplo, né, só a título do exercício, a gente pode fazer um console.log para imprimir no console o valor de i. Então ele vai imprimir aqui no console, né, todos os valores de 0, que começa o i em 0, né? Então os valores de 0 até 9, né, que o i tem que ser menor do que 10, né? No momento que ele for 10, ele não vai imprimir e vai sair fora do for. Beleza? Então, em linhas gerais, o for é assim que trabalha. A gente pode utilizar ele para várias coisas muito bacanas. Por exemplo, se a gente juntar o conhecimento de for com o conhecimento de array, a gente pode criar um array de números. O array, que é um conteúdo também de uma outra lição aqui da playlist, é quando eu quero guardar vários elementos, né? Então eu uso colchetes para inicializar uma variável, dizendo que ela vai guardar vários elementos dentro dela. Então, ao invés de jogar no console cada um dos elementos, eu posso fazer um números.push, que o push é para a gente adicionar um elemento no array, certo? A gente pega e guarda um elemento no final do array. Então, o que isso aqui vai fazer? Vai guardar os números de 0 a 9, né, porque ele para quando for igual a 10. Vai guardar dentro do array de números. E aí eu posso exibir apenas o array aqui, certo? Então, isso aqui eu estou passando rapidamente, porque isso a gente já viu em detalhes, já fiz exercícios com vocês nas outras lições, certo? Reparem que a impressão aqui embaixo é diferente, ó, ele imprime o array inteiro, ao invés dos números isolados, né? Porque agora ele está imprimindo uma única vez, tudo junto. A ideia é mostrar para vocês como que a gente utiliza alguns recursos muito poderosos do JavaScript, e aqui é um pouco específico dessa linguagem mesmo, que são as High Order Functions, né, as funções de alta ordem, ou, né, de alto nível. Qual que é a ideia das High Order Functions? Tem várias lógicas que a gente faria com for, tá? Dificilmente tem algum tipo de repetição que a gente não consegue fazer com for, mas nem todo laço ele fica bacana de ser feito com for. Tem laços que ficam complexos de entender com for, ou que tem maneiras mais otimizadas de vocês escreverem. E no mundo do JavaScript em específico, tá? E aqui não é algoritmos de programação geral, mas sim específico do JavaScript, a gente tem uma série de poderes nessas high order functions que vale a pena a gente estudar elas para reduzir o nosso código, melhorar a legibilidade dele, né? Entre outras tantas coisas, aumentar a nossa produtividade, né? Entre tantas outras coisas, certo? Então, pegando este exemplo aqui como gancho, como é que eu poderia reescrever ele utilizando uma High Order Function, né? O que é uma High Order Function? Existem várias High Order Functions. Vamos pegar aqui a documentação do MDN, vou mostrar para vocês. Se vocês não conhecem o MDN é a Mozilla Developer Network, né? A Mozilla é a casa do JavaScript, né? A Mozilla nasceu dentro da Netscape e o JavaScript foi inventado dentro da Netscape. Então a melhor documentação que vocês podem encontrar sobre o JavaScript, né, vocês vão encontrar ela dentro do site da MDN, certo? Então aqui, para mim, está falando de funções de primeira classe e tudo mais, mas eu vou passar por algumas dessas funções com vocês. Todos os arrays, certo? Todos os arrays, eles possuem algumas funções padrões. Por exemplo, nós utilizamos ali o push para adicionar elementos, certo? Então, existe um protótipo, na JavaScript a gente chama de prototype, que define que todo array tem uma série de funções por padrão. Quando eu inicializo um array, que é este caso aqui,
conjunto de elementos, que eu vou guardar várias coisas dentro, números passa a ganhar uma série de funções por padrão, certo? Uma delas é o push, que a gente utilizou aqui para adicionar um elemento. Mas se eu olhar aqui, ó, na documentação do MDN, está dizendo que eu tenho uma função chamada map. Map é uma função para fazer um mapeamento do meu array, passar por todos os elementos do meu array, fazendo algum tipo de mapeamento, algum tipo de transformação. E assim como o map, eu vou encontrar uma série de outras funções como essa, se eu olhar, por exemplo, aqui a documentação do array como um todo. Então, se eu clicar aqui no array, vocês vão ver que eu vou ter aqui na esquerda, ó, métodos. E aqui a gente começa a ver uma série de funções de alto nível que eu posso estar utilizando com arrays. Por exemplo, concatenar arrays, que é juntar arrays. Por exemplo, executar uma função para cada elemento do array, every. Por exemplo, filtrar o array, filter. Encontrar um elemento, find. Encontrar a posição, find index. Então notem que o quão poderoso é um array, a quantidade de coisas que eu consigo fazer com ele e que até agora a gente não estava utilizando. Eu vou passar com vocês aqui por algumas dessas funções, as que eu considero as principais ou as mais úteis, mas eu convido todos a darem uma olhada depois nessa página, porque dominar, né, o uso de array é muito importante quando a gente trabalha não só com JavaScript, tá? Com qualquer linguagem de programação, porque o array ele é a estrutura de dados mais elementar que tem, certo? É a estrutura de dados mais básica, né, que tem depois da própria variável em si, certo? Então a gente vai passar por algumas dessas funções aqui, em específico aquelas que nos ajudam com laços de repetição.